Corpo em Ação veio até Buenos Aires, na Argentina, acompanhar 14 garotos que sonham em ser jogador de futebol e foram selecionados para uma grande oportunidade. 5 dias de avaliações na tradicional equipe do Boca Juniors. No primeiro dia, o tempo fechou e o treinamento foi no local onde o time principal do Boca realiza o aquecimento para as partidas, dentro do estádio La Bombonera. O preparador físico Oscar Aquino esbanja a vitalidade aos 68 anos. Aquino trabalha no clube argentino nada menos que a metade da vida inteira. São 34 anos de muita dedicação. O futebol tem que sentir, viver e jogar. É paixão e vocação. Quando eu perder essa paixão, eu não trabalho mais. Jonathan foi o escolhido da unidade de Guarujá e veio cheio de disposição. No treino de finalização, o atacante de 13 anos e 1,73 m de altura mostrou que tem potencial. O meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, aí vim para aqui ainda. É um sonho, um caminho de um sonho. Argentina e Brasil são duas potências. Argentina e Brasil são as maiores potências do futebol sul-americano com metodologias diferentes. Nós somos mais garra e o Brasil mais técnica. Então, se a gente juntar agressividade à técnica, vamos encontrar uma combinação muito linda para o progresso dos jogadores brasileiros. Progresso do futebolista brasileiro. O segundo dia aqui em Buenos Aires começou inesquecível. Os garotos acompanharam o treino do time principal do Boca Juniors. Eles viram de perto o meia Fernando Gago, que saiu das categorias de base do clube para jogar no Real Madrid. Foi campeão mundial sub-20 pela seleção argentina com Lionel Messi e é idolatrado pela torcida do Boca. Viram também 2 ex-jogadores que entraram para a história, o lateral direito Ibarra e o zagueiro Schiavo. Eles fizeram parte do chamado Esquadrão Imortal, que de 98 a 2003, comandado por Carlos Bianchi, conquistou 2 mundiais interclubes e 3 das 6 Libertadores do time argentino. Entre elas a de 2003, contra o Santos de Diego e Robinho. Schiavo para a cobrança, bateu de pé direito e marcou o gol do Boca! Mesmo sem a presença de Centurion, ex-São Paulo, e Carlitos Tevez, ídolo no Corinthians, a garotada gostou bastante do que viu. Foi bem legal, a estrutura é bem diferente do que eu já vi, os métodos de treinamento são bem diferentes, deu para aprender bastante coisa. Bem interessante, o treinamento é bem reforçado para a gente esperar um futuro melhor e jogamos bem. Ainda no segundo dia teve um passeio no Museu do Boca Juniors, com muitas atrações. Outro lugar que deixou a garotada em estado de graça foi o vestiário do time argentino, onde já se trocaram ídolos como Maradona, Palermo, Riquelme, entre outros. A visita ao estádio La Bombonera, um dos pontos turísticos mais visitados da capital argentina, com capacidade para mais de 50 mil pessoas, também foi incrível. É muito grande, muito da hora, quando é bem diferente da televisão e deve ser uma impressão enorme chegar dentro. A gente já ouviu falar assim de fora, lá do Brasil, mas vendo assim de perto é bem maior, é bonito lá dentro, o campo, é diferente. Depois do almoço, teve jogo-treino contra os garotos das escolas do Boca na Argentina. Os brasileiros vieram de várias partes do país para viver essa experiência, junto com os responsáveis pelas unidades. Ele vai levar a grande experiência dele, né, para a unidade e, consequentemente, outros garotos vão querer participar da escola e ter uma oportunidade de vir até a Argentina e vivenciar tudo isso. Eles aprendem muita coisa aqui e voltam empolgados e aí acaba contagiando o pessoal lá da escola também, né? E aí eles ficam com vontade de treinar cada vez mais para que o ano que vem, quando
vai ter essa nova avaliação, eles possam estar aqui no lugar do nosso aluno Davi Alves, que estão aqui hoje. A ideia é exatamente essa, que as crianças e os pais mesmo, as pessoas conheçam mais um pouco do Boca, tá? A ideia é que eles consigam fazer, não só fazer essa divulgação na marca, mas com que tenha-se também jogadores brasileiros na base. Embora a FIFA não permita menores de 18 anos terem contratos em outros países, mas a ideia é com que o clube tenha, assim, um jogador brasileiro na base, num futuro bem próximo. No terceiro dia, os garotos deixaram a concentração do Boca Juniors para conhecer alguns pontos turísticos da capital argentina. Eles foram até a Praça de Maio, ponto de encontro para comemorações e protestos. Viram uma das catedrais onde o Papa Francisco atuou como sacerdote. Viram também a Casa Rosada, onde fica o presidente da Argentina, Maurício Macri, que por coincidência ganhou popularidade ao ser presidente do Boca Juniors, de 95 a 2007. Ainda teve uma visita ao belíssimo Porto Madeiro, outro ponto turístico muito visitado, com restaurantes, a bela arquitetura da Ponte da Mulher e a histórica fragata Presidente Sarmiento. O guarujaense Jonathan, jovem humilde do bairro Santa Rosa, estava maravilhado com a primeira viagem internacional. Achei muito legal, nunca imaginei que eu ia estar aqui na Argentina, conhecer o Boca e jogar aqui. Depois do almoço, lá estavam todos no treino. Atualmente existem mais de 70 escolas do Boca Juniors pelo mundo. Só no Brasil são 38 em 8 estados. A empresa de Igor Nunes dos Santos obtém a licença master do clube argentino em nosso país. E essa ideia de popularizar o Boca em nosso território começou em outubro de 2010. Eu vi no mercado nacional uma carência de uma marca estrangeira e de um profissionalismo nesse mercado, né? Então a gente foi atrás de uma marca interessante, que tivesse renome e que já tivesse também um projeto sendo implantado em outros países, né? E descobrimos no Boca Juniors um clube sul-americano, de expressão mundial, que tinha já entrado em alguns países sul-americanos e no Brasil eles tinham interesse de entrar e estavam procurando um parceiro ideal. Então a gente casou os interesses e viabilizamos o projeto no Brasil. Jonathan já estava mais à vontade em campo e fez um belo gol. Tem bastante potencial e é um menino que se dedica, acima de tudo, e mantém a humildade. Não é aquele menino que pensa que já sabe tudo, é um menino que vai lá para aprender realmente, vai lá, questiona. O quarto dia começou com um treinamento tático, comandado pelo incansável preparador físico Oscar Aquino. Aí vai! Saca a outra! Além de Oscar Aquino, os diretores Gaston Pernia, responsável pela implantação das escolas nos Estados Unidos, e José Maleu, que esteve no Brasil para escolher os garotos que viriam para o intercâmbio, também se dedicaram bastante para ensinar tudo o que sabem. Eu digo sempre que toda equipe no Brasil ou na Argentina tem apenas 1 ou 2 jogadores diferenciados. Os demais são crianças que nascem e com muito empenho chegam à primeira divisão. Então, o trabalho de base é muito importante para os jovens chegarem com melhores fundamentos na primeira divisão. Talento, se não se trabalha, se perde. Talento, se não se trabalha, se perde. Então necessitamos que jogadores talentosos continuem o caminho com trabalho, ordem e disciplina. Esse talento, essa potência dá o brilho que o jogador necessita para atingir o nível profissional e o alto nível mundial. É possível, não? E ao nível mais alto, a nível mundial, é possível, não? No treino de ataque contra a defesa, teve bonito gol do talentoso volante Pedro de Brasília. A experiência é muito boa, né? Convivendo aqui com os argentinos. E dizem que o futebol deles é bom, né? E é verdade, eles jogam bem. Gostei da intensidade dele, da marcação, pressão, etc. O futebol argentino é um pouquinho diferente do nosso brasileiro. E a gente pode levar um pouco isso para os meninos, fazer uma mescla, e aí é sempre uma soma, né, para o aluno, porque a gente consegue botar a qualidade do futebol brasileiro com a intensidade do argentino. No fim da atividade, os garotos receberam a visita de Axel Werner. O goleiro reserva do time principal do Boca Juniors disse que não era o dono da verdade e aconselhou a molecada a seguir em busca dos sonhos no futebol com muito empenho. O goleiro Arthur de Campinas recebeu os conselhos de Werner
fez grandes defesas e jamais vai se esquecer desse dia. Uma coisa muito importante para mim, vai me influenciar bastante. O Arthur é um garoto que desde os 6 anos é goleiro, se dedica à profissão, tem o seu sonho. E conhecer o Axel Werner, eu tenho certeza que vai ser um grande incentivo para a carreira dele. Na parte da tarde teve um difícil jogo-treino contra a equipe juvenil de futsal do Boca. Mesmo assim, teve vitória brasileira por 1-0. Jonathan fez a jogada e deu um presente para Gabriel de Campinas. Foi difícil, mas conseguimos a vitória. Golzinho importante aí. Foi. O que você está achando de tudo isso que você está vivendo aqui? Começo de um sonho, né? Deu tudo ótimo, a gente adorou. E como o Gabriel disse, é um começo de um sonho, é ótimo ainda ganhar da casa do Boca. A gente estava treinando aí, forte, intensamente. A gente conseguiu dar uma entrosada melhor no jogo, jogar bem e conseguir essa vitória. No quinto e último dia, os garotos deixaram a concentração para mais um passeio na capital argentina. Depois de alguns minutos, eles chegaram ao Caminito, no bairro La Boca. Neste ponto turístico, as casas são bem coloridas. Por lá foi possível ser abençoado pelo monumento de Papa Francisco na varanda e comprar algumas lembranças. Eu gostei muito daqui, né? Uma experiência importante para a vida. Eu comprei uma camiseta, uma calça para mim e um doce aqui da Argentina tradicional. Aqui é muito bom de comprar as coisas. É meio barato, mas deu umas coisas maneiras para comprar. Para levar de presente para a família? É, tem que levar uns presentes, senão eles ficam bravos. No último treino antes de voltar ao Brasil, os garotos já demonstravam uma grande evolução nos cabeceios e nas finalizações. Eles ainda ficaram mais motivados em saber que o atacante Kevin, de 18 anos, chegou até aqui. A mãe dele é brasileira, de Balneário Camboriú, e o pai é argentino. E assim, Kevin já está no Boca há 3 anos e deseja chegar ao time principal. É um sonho que tenho, jogar no primeiro time, no primeiro equipe. E qual será o time que ele gosta no Brasil? Eu gosto muito do Santos, por meu Boca e por Neymar também, que gosto muito. Para nós estarmos uma semana aqui ao lado deles, convivendo, aprendendo, é uma coisa fantástica, muito inovador. A maneira de trabalho é muito diferente do futebol argentino para o brasileiro, a maneira de encarar o futebol, de trabalhar os garotos, mais intensidade, mais verticalização, mais pressão. Muita gente que ainda olha, poxa, mas uma escola do Boca no Brasil, acreditam muito na rivalidade Brasil e Argentina, mas só mostra que a rivalidade fica dentro das 4 linhas, que quando a gente vem para cá não tem. Então isso mostra um crescimento muito grande do futebol e do Boca em todo o mundo. Esses 14 garotos jamais vão se esquecer desta grande oportunidade. Afinal, foram escolhidos entre 5.000 alunos de 3 a 17 anos que estão espalhados em quase 40 unidades no Brasil inteiro. Quem sabe um dia não tenhamos um time do Boca Juniors em nosso país? É possível, tá? A gente até tem um projeto sobre isso, só que aí requer investimentos, né? A gente precisa se federar a alguma federação estadual do Brasil para montar esse clube. Esse clube tem que ter uma categoria de base, então assim, são investimentos altos, mas o Boca, a gente já conversou com o Boca sobre isso, o Boca tem interesse, agora precisa achar o investidor. Certeza mesmo é que por enquanto o objetivo tem sido alcançado. Seja qual for o time desses garotos, pelo menos um pedacinho do Boca Juniors já tem lugar garantido no coração de todos.